bem-vindos ao Sociedade Secreta. Eu sou o Sérgio Martins e estou na companhia de Fabiana Elian. Olá! E Marcos Hermes. Olá, tudo bem? A nossa primeira convidada, a convidada que vai abrir o programa, é uma das empresárias mais talentosas, mais atuantes, e ela ainda não sabe, mas ela é a mulher da minha vida. É com honra que eu recebo Camila Fialho. Tudo bom, Camila? Tudo bom, homem da minha vida, meu futuro marido, se um dia eu tiver um. Não, casar sai muito caro, a gente pode ter um caso. É verdade, mais prático também. O nosso primeiro programa é sobre criador e criatura. Recentemente, o cantor Thiago York foi à justiça contra o seu ex-empresário, Felipe Simas, e contra a dupla Ana Vitória, impedindo que elas gravassem uma parceria deles. E Camila Fialho, que é uma expert também em empresariamento, eu gostaria de saber o seguinte: todo empresário é sem vergonha, Camila Fialho? Essa é a fama, né? A gente leva a fama literalmente sem ir pra cama, viu? Pô, eu vou te falar, esse ditado nunca fez tanto sentido. Mas, assim, precisamos mudar isso. E eu acho que você não me apresentou assim, mas eu achei que ele fosse falar. Camila Fialho, que é expert em esse tipo de problema. Pelo menos eu achei que ele fosse mandar por aí, mas não mandou, não. Mas sou expert nesse tipo de problema. Eu virei case, eu tenho muita coisa para falar a respeito disso, e que, inclusive, é uma das injustiças mais tristes que eu vejo no mercado, sabe? Quando o empresário ele começa a gerir a carreira do artista, ele casa, é uma relação, é um casamento. E a gente faz um contrato como as pessoas que casam têm a papelada que tem que assinar, mas a relação é que faz diferença. E nesse caso do Thiago e do Felipe, eu conheço muito o Felipe Simas, eu acompanhei, inclusive, o que ele fez, e eu acredito que o que o Felipe fez foi extremamente inovador, é difícil pra caramba, criar do nada, um outro segmento que já existia, porém estava morto no Brasil, a gente sabe disso. E aí, depois de uma história linda, acontecer esse tipo de coisa, assim, eu imagino o quanto... Imagino, não, mentira, eu falei com o Felipe. O quanto ele esteja triste, porque eu liguei para prestar solidariedade, porque independente de quem está certo ou está errado, essas questões deveriam ser resolvidas de outra forma. E o artista ele toma uma atitude, num primeiro momento, que é sumir. E aí o cara não consegue contato. Quando eu ouvi a Ana Vitória falando, as duas, né, falando que já tinham tentado contato com ele várias vezes e não tinha conseguido, me deu até um nervoso, porque eu lembrei exatamente do que eu passava. Não existe diálogo. As pessoas trocam o telefone, ficam totalmente inacessíveis e você se vê naquele problema e tenta resolver de outra forma e não consegue. Então, eu sei que foi a mesma coisa que aconteceu com o Felipe. Não existe mais diálogo. Agora é tudo através de advogados. Então, é isso. Desculpa. Você sabe que o Rafael Rossato tem uma definição muito boa para a relação entre empresário e artista. Que o empresário começa sendo tratado com a reverência que se trata ao Papa, e no final da relação ele é tratado com desprezo que você dá a um coroinha de uma sacristia de uma cidade do interior. Vai do 8 ao 80. É exatamente isso. Nossa, é muito boa essa relação. Essa daí foi demais. Na cidade interior, ainda colocou ainda deu um adendo perfeito para a história. E é verdade, eu concordo com isso. E você imagina eu que trabalho, que venho com pessoas do funk, né? Que comecei no funk, que são pessoas que não têm uma estrutura familiar. É pior ainda, eu começo sendo a mãe. Eles vêm para minha casa, na maioria das vezes não tem uma estrutura, dormem no meu quarto, eu saio da minha cama. Já cedi a minha cama para vários artistas que precisaram em alguns momentos. Então, é pior ainda, porque eles te tratam como realmente um familiar, uma pessoa fundamental na vida, né, e eterna. Da noite para o dia, você passa a ser a pior das pessoas. E assim, aquela fanbase que você construiu com o artista ao longo de todo aquele tempo se vira contra você.
Porque acaba que o fã conhece o empresário do artista. Isso é muito claro, isso é muito importante deixar claro para as pessoas. Eles conhecem, eles te marcam, eles te amam junto e eles te odeiam 20 vezes mais. Assim, ou eles são a voz do ódio do artista contra o empresário, que eles também dizem ter amado em um determinado momento. Então, a nossa vida, que é para ficar restrita ao backstage, acaba sendo exposta, pessoas começam a dar opinião, e eu não busquei isso, o Felipe não buscou isso. Se a gente quisesse ser artista, a gente teria se dedicado a isso, né? A ficar à frente das câmeras e não por trás. Então, eles transformam a nossa vida numa loucura. A gente tem que ficar se defendendo na internet. Olha que loucura, gente. Quando eu vi as coisas que o Felipe estava fazendo, eu falei, gente, o que eu falo para ele parar de fazer? Mas, assim, eu também fiz um monte de besteira naquela época. Por sorte, eu encontrei pessoas muito legais como você, né, Sérgio? Que podia... Você me pegou no auge do desespero. Eu provavelmente falei um monte de besteira e você foi razoável, você foi sensível na hora de colocar a matéria no ar. Então, para esses empresários que passam por esse tipo de coisa, inclusive quando eu passei, eu já tinha tido um amigo, foi empresário de uma banda há muitos anos atrás, e que a banda pediu uma prestação de contas, e antigamente a gente não tinha internet, né? Então a prestação de contas, para ela acontecer, era muito mais difícil, era baseada em notas fiscais, e às vezes era só um recibo, não se aceitava. Essa pessoa se suicidou, porque ela viu que não teria como provar uma coisa que poderia ser provada, que foi em comum acordo com o artista, né? Aquele custo que foi feito, e aí chega na hora, o cara não tem, ele leva um recibo em juízo, o juiz não aceita o recibo e diz, não, eu quero uma nota fiscal, então você roubou. E aí o cara, ele não esperou nem chegar a esse ponto, sabe? Era um amigo distante, mas era um amigo, e quando aconteceu comigo, eu falei, meu Deus, e agora? Só que a minha época foi mais fácil porque a gente já tinha WhatsApp, já tinha internet, e os juízes já estão mais atualizados, mais tecnológicos. Mais difícil, no entanto, do ponto de vista de público, né? Exato. Por um lado, nossa, se disse tudo. Por um lado era maravilhoso, porque eu consegui provar absolutamente tudo que gastei e um pouco mais. Eu subi 28 mil papéis no meu processo com a Anitta. Então, assim, eu, mesmo que não fosse uma nota fiscal, eu pegava o flyer, virava e falava para o motoboy, assina aqui que você foi lá buscar o sapato dela que quebrou. R$50, mas estava ali, na prestação de contas. E quando as pessoas viram isso, né, assim, provavelmente a juíza viu isso, foi a partir dali que a Anitta começou a perder, até chegar ao ponto que chegou. Mas é muito triste, porque as coisas acontecem como um acordo a todo momento, ainda mais hoje em dia. Nenhum artista fica fora do seu planejamento, gente. Ainda mais artistas como a Anitta e, no caso do Thiago York, são pessoas que nitidamente são atualizadas de tudo, que expõem que estão dentro de tudo, que gostam de falar que estão por dentro da carreira. Então, qual o sentido que faz você passar uma vida inteira falando que você cuida da sua carreira, que você está à frente da sua carreira, que você é sensacional, que você faz tudo sozinho, e aí, num determinado momento, você fala, eu não tinha conhecimento daquilo. Então, você similaridades entre o seu caso e o caso de Simas? Se existe similaridade? Você viu isso? Você enxergou similaridades na história? Enxerguei perfeitamente. Eu não sei qual foi o problema deles dois, tá? Eu peguei do problema para frente. Mas o que tem a ver, nós que entendemos de música, ele não autorizar Ana e Vitória regravarem uma canção que nem é ele só o autor. Foi escrita pelos dois. O que tem a ver isso com o Simas? Mas a opinião pública, o leigo, não entende nada disso. Então, o leigo chega e fala, realmente, ele não vai repassar, elas não vão passar o direito autoral para o Thiago. Gente, isso não existe. Só que as pessoas vão manipulando dessa forma, sabe? O artista, ele consegue manipular, ele bota a cara dele ali nos stories e fala, eu não vou ganhar se eu liberar, o público acredita. E todo mundo, nós aqui sabemos que isso é uma grande mentira. Então, assim, é o que eu falo. As pessoas esquecem que elas vão depender desses mesmos veículos, dessas mesmas pessoas no futuro. E quando elas forem procuradas, o jornalista, ou o formador de opinião, ou alguém que interessa para a carreira dele, vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. O cara fica no subconsciente de
putz, ele deu aquela notícia com tanta veracidade, né? Ele falou que não ia receber de direito autoral e a gente sabe que não é isso. Então, eu acredito que o artista, ele vai perdendo, por melhor que ele seja, por mais genial que seja, ele vai perdendo pontos ao longo do tempo. Eu fico brincando que é um Titanic com um buraco desse tamanho. Vai demorar para afundar, mas ele afunda. E a gente sabe disso. Nós aqui, melhor do que ninguém. Mas, por um lado, o artista está numa posição um pouco menos frágil, pode ser mais exposto. Como ele tem a música, tem o fã-clube, não sei o quê, ele se recupera. Agora, um empresário, para esses fãs, fica numa posição horrível, né? Até hoje, eu tenho traumas. Todo artista Você tem haters até hoje? Tem, e trauma, porque assim, todo artista que eu recebo na K2L hoje, que vai trabalhar com a K2L, ou com a Camila, ou com a K2L e com a Camila, eu fico com medo de anunciar. Se o artista já é conhecido, então eu fico desesperada, assim, desse primeiro momento, desse primeiro anúncio, que era para ser uma coisa bacana, legal, para que as pessoas comemorassem, para que eu e o artista comemorassem, e fica todo mundo tenso, eu fico muito tensa. Eu ampliei os meus negócios agora, eu não estou fazendo só música, eu comecei a trabalhar com influenciadores e comunicadores exatamente nesse momento da quarentena. E a pessoa que eu vou começar a trabalhar é muito grande no mercado. E ela está me cobrando, a gente já está trabalhando há um mês. E eu falei, calma, espera o nosso primeiro projeto sair, para as pessoas já entenderem que a gente já estava trabalhando, que foi bacana, que tudo que você fez durante esse mês já tinha o meu dedo. Porque isso impede que as pessoas atrapalhem o nosso trabalho, porque eu estou ali lançando um programa de televisão para esse meu artista. E aí todos os comentários são, cuidado, ela vai te roubar? É óbvio que a imprensa vai falar sobre isso, entendeu? Aí entra outro assunto que não precisava no meio da... E aí eu fico perdida. Eu juro, eu tenho um trauma. Assim, todos os artistas, depois da minha história com a Anitta, que vieram trabalhar comigo, eu pedia que eles não me chamassem de empresária. Para me chamar de consultora, fala que pagou o meu serviço, me bota para... Me diminui se for o caso, mas assim, não precisa me chamar de empresária, eu não quero, obrigada. De tão traumatizada que eu fiquei. E isso acontece até hoje. Eu acho que no caso tanto do Thiago quanto da Anitta, tem duas particularidades aí. A primeira é que, isso você sempre me falou, tratam-se de pessoas extremamente focadas. Sim. Né? Que traçaram um plano de sucesso, se mantiveram fiéis a esse plano, e tudo começou a desandar quando entraram os parentes na administração, né? Eu acho que o parente ele pode atrapalhar na administração, no meio e no final, mas também pode no início. O problema é que a gente, no início, acredita que eles não vão interferir ao ponto de atrapalhar. Só que assina aquele contrato e aquele artista, ele consegue o primeiro êxito, gente. A família já acha que o jogo está ganho. Eu não sei se no caso do Thiago foi isso, algum familiar entrou, mas eu acredito também que foi. Eu acredito também que o Thiago ele alcançou, por ser tão focado, alcançou numa velocidade muito grande, ficou sozinho naquela prateleira e se sentiu confortável demais. Eu falo que incluir um artista num movimento, num segmento que não tem uma movimentação, que não tem outros artistas, nunca é bom. Porque se o cara fica ali sozinho, a Anitta naquele período, ela estava sozinha, nadando de braçada, a Ludmilla que vinha atrás estava anos-luz. Então, ela estava anos-luz, né? Então, isso atrapalha. A música que estourou a Anitta, Show das Poderosas. Poderosa. Todo mundo chamava ela de poderosa o tempo todo. Eu falei, cara, daqui a pouco ela vai achar que voa. Eu vou entrar no hotel, ela vai estar na janela falando, eu vou ali, voando, porque eu posso. É uma lavagem cerebral, gente. É um país inteiro falando para você, você é poderosa, você é a melhor, você vai conseguir tudo. Isso mexe muito com a cabeça deles. Eu acho que aconteceu isso com o Thiago. Ele veio num ritmo incrível. E, assim, guardadas as devidas proporções, eu acredito que o Thiago ele teve um fenômeno e vários hits. A Anitta teve vários fenômenos. Sim. O Thiago, eu acho que ele não podia meter essa bronca ainda, sabe? Principalmente porque na piração vou passar um ano sabático. Imagina, no Brasil, com a quantidade de informação que a gente recebe, beleza, ele voltou e teve, mas cadê o som? Cadê as músicas?
Cadê o top 10? Eu até aproveitei, eu até acompanhei essa volta porque eu fiz a capa do Acústico MTV, foi justamente a volta dele, né? O Simas me convidou para fazer e eu acompanhei muito o processo. Eu nunca tinha trabalhado diretamente com o Thiago, com o Simas sim, mas não com o Thiago. E acompanhei ali o cuidado que o Simas tinha com ele, o cuidado que o Simas teve na negociação, que demorou meses para negociar com a Vicon e com a Universal. Então, eu sou testemunha de que realmente o Simas ele sempre foi um cara muito cuidadoso e muito inovador, né? Ele sempre inovador. Eu falo que ele é o marqueteiro do pop e eu sou marqueteira do funk, de música urbana. Porque é isso, o Simas ele conseguia inserir esse marketing que as pessoas às vezes falam que eu uso bastante, como lançar um clipe do Thiago York com aquela música com a Bruna Marquezine, fazer as pessoas acreditarem que eles estavam juntos. Ninguém fez, né? Mas assim, as pessoas sonham, fantasiam aquilo. O Simas não falou, mas ele sabia que aquilo ia acontecer, que ia trazer um buzz, que a música ia chegar onde chegou. Veio com a Manu Gavassi. Eu acho o Simas genial, eu acho ele extremamente cuidadoso. Eu fui em vários shows. Ele abriu essa porta de shows em teatro. Eu não via isso antes. Através dele, eu comecei a ver vários artistas circulando em vários teatros, artistas que até então não tinham público suficiente para lotar uma casa um pouco maior. Ele se reinventou. Ele achou uma maneira da galera trabalhar e ter uma agenda lotada. E ele fechava show pra caramba. E era sempre lotado. E quando eu olhava lá, ele estava fazendo a luz, gente. Eu olhava para trás, o cara estava fazendo a luz. Com uma equipe pequenininha, né? Tem uma equipe super pequena, eles dão conta. E ele é dono da maior parte dos shows, não tem esse negócio de ficar vendendo show o tempo inteiro. Exato. Você também criou um modelo de negócio muito inovador. Eu acho que eu até faço uma leitura, assim, você, o Simas, mais um punhado de empresários aí, vocês estão super conectados com esse novo artista, que é um artista que está mais ligado no seu trabalho, sabe um pouco, ou pensa que sabe um pouco sobre o music business e tal. E eu acho que isso traz umas demandas novas e vocês super dão conta. Inclusive fazendo sociedade com os artistas, ao invés de só uma mera porcentagem, tem um papel de consultoria muito mais importante. Eu sempre digo, os empresários hoje ralam muito mais para ganhar muito menos, né? No fim das contas, do que pensa no empresário, sei lá, do Roberto Carlos há 20 anos atrás. O cara ganhava ali os 20% dele ou determinava tudo que o artista ganharia, porque vinha aquela grana preta da gravadora o tempo inteiro. Exatamente. Eu acho que vocês souberam muito bem fazer essa transição, mas vem esse ônus humano, né? Qualquer relação pode quebrar. Isso é a real na vida aqui. Mas ok a relação quebrar. Já tiveram milhões de artistas que saíram da K2L, que hoje tem uma relação incrível, que eu continuo indicando para trabalhos, que eles me pedem ajuda. Tem como essa relação acabar e continuar de uma forma bacana e saudável. Eu não entendo porque entra nesse... Quer dizer, claro que entendo, né? Normalmente quando tem dinheiro. Porque entra nessa discussão sem resolver, sabe? Porque assim, se é dinheiro o problema, tem como resolver. Coloca 2 advogados para resolverem a parte financeira e a gente vai ter que se resolver como ser humano, aqui, ó, pessoa física, aquela que foi amiga do outro durante todos esses anos. Vamos quebrar o pau aqui e vamos nos resolver. O meu encontro com a Anitta para a gente acabar com esse assunto, e, enfim, quando ela me procurou e falou, não quero mais. Ok, levanta a bandeira branca, vamos sentar. Se ela já tivesse me procurado do primeiro dia que chegou a notificação até aquele momento, eu iria em todas as vezes. Tudo que eu queria era poder ouvir o que aconteceu, o que eu fiz para você, que você até hoje não me explicou. E meu encontro com ela foi para eu perguntar isso, e foram 2 horas de eu explicando para ela tudo, em todos os setores que eu fui prejudicada como empresária. Eu falei, a sua intenção era essa? Que eu sumisse? Porque você achou que eu fosse o quê? Pegar minhas coisas e fosse fugir do Brasil. Realmente, tem isso, muito tempo. Mas não tinha dinheiro, estava devendo, né? Me enfiei um monte de processo.
O dinheiro que você falou que eu peguei, eu nem tinha, coitada de mim. Então, eu não podia nem fugir. Só me cabia ficar aqui mesmo, aturando tudo isso. Mas era essa a sua intenção? Que eu sumisse? E aí eu ia sumir do mapa, eu não ia mais existir. Igual você fez durante 4 anos. Você fez um documentário da sua carreira onde você tirou 4 anos da sua carreira que foram fundamentais. E funcionou do mesmo jeito. Quem assiste aquilo ali não entende que tiveram 4 anos ali, que você fez um DVD, que a sua vida mudou a partir daquilo, que existia uma pessoa ali dentro. Então, se era essa a sua intenção, realmente, você não conseguiu. Eu também entendo, ela era muito jovem. No caso da Anitta, eu vejo que tem outros motivos que não poderiam ter com o Thiago, para ser muito sincera, né? Ele é mais velho, é um cara já passou por um monte de coisas, não tinha necessidade de fazer esse tipo de coisa, ainda mais do jeito que tá. E o que mais me incomoda no Thiago foi o fato de envolver 2 artistas do Simas. Eu fico imaginando como o Simas fica numa situação como essa, sabe? Puxa, eu estou atrapalhando as meninas e eu não queria atrapalhá-las, não tem nada a ver com isso, eu tenho que envolvê-las, tem que entrar alguém em minha defesa. Eu não queria ir. É muito ruim, gente, é muito ruim, você tem que ouvir de alguém, desculpa, mas eu ouvi muito isso no Multishow, Dani, estou falando, desculpa, mas assim, a Anitta tem um tamanho enorme aqui e ela não quer muito que seus artistas entrem. Eu passei 4 anos com todas as portas fechadas, porque ela era enorme, e onde ela chegava, ela dizia, se vier algum artista da Camila aqui, eu não quero que toque. Eu não quero envolvimento, eu não quero estar perto. Então, eu não conseguia tocar em rádio, eu não conseguia produzir músicas em estúdios, eu não conseguia nada, absolutamente nada. Cheguei a mandar uma mensagem para o Sérgio Afonso tentando oferecer uma artista para ele, e ele, obviamente, saiu pela tangente, dizendo que eu tinha um problema com a companhia. Eu falei, eu tenho um processo com a companhia, a Anitta agora é presidente da companhia. Então, tudo bem. Então, era isso, eram todas as portas fechadas durante 4 anos, e ainda assim eu continuei. E ainda assim eu abri outras portas, descobri outras Teimosa, maravilhosas. né, filha? Ai, nossa. Agora, Nem... a gente tinha antigamente você tinha essa coisa, Roberto Carlos com Marcos Lázaro, Dó de Sirena, a Madonna com Liz Rosenberg. Você acha que hoje, por exemplo, a relação artista e empresário tem um prazo de validade, sei lá, 4 anos, está bom? Olha, a Camila de hoje acredita nisso. A Camila de antigamente não, achava que ia ser eterno, lindo. Ai, vamos assinar um contrato. Porque o artista, na hora que eu falava, vamos assinar um contrato de 5 anos, assina de 10. Meu contrato com a Anitta era de 5 anos, 7, eu não sei. Era 5, aí a gente fez um aditamento, foi para 7. E ela amou. E não durou 4, entende? Então, a real é essa. Mas eu tô pronta hoje para os relacionamentos começarem e terminarem. Eu, antes mesmo, o trauma me trouxe o quê? Quando eu vejo que está dando qualquer tipo de problema, eu já chamo e falo, você quer sair? Fala para mim primeiro. Não tem problema nenhum. Vamos só entender qual é a conta. Existe uma conta. Sempre tem uma conta, gente. Sempre tem. Dificilmente, por maior que seja a quantia que aquele artista movimenta, a conta está fechadinha. Porque a gente trabalha investindo em coisas que a gente vai lançar lá na frente. Então, a gente gasta hoje. Para ser remunerado disso, vocês sabem, a partir de um lançamento, a gente vai ganhar depois de muito tempo. Então, é sempre colocando para ganhar na frente. Se o artista sai, é como se você emprestasse seu nome para comprar o carro de alguém, esse carro fosse parcelado, né, o valor parcelado, e o cara leva o carro e você fica com a dívida. E é isso. Por isso que, antigamente, era tudo na minha empresa, né? Assim, os artistas abriam suas próprias empresas para que eles recebessem os seus cachês. Hoje não mais. Cada artista abre o seu CNPJ e eu entro como prestadora de serviço desse CNPJ. Não quero nem esse tipo de envolvimento em sociedade, amarrar meu nome com... Não quero. Obrigada, tô fora. Isso é muito interessante, né? Eu faço questão de fazer tudo. Eu abro, porque na maioria das vezes eles nem vêm assim. Eu abro o CNPJ, eu abro a conta, eu tenho controle de tudo, mas se ele quiser, da noite pro dia, entrar no banco e falar, ó, tira o acesso da Camila, né, da empresa da Camila, vai tirar. Não tem problema nenhum, mas eu não quero mais contratos onde a responsabilidade seja toda minha e aí depois ficam todas as dívidas para mim. Eu não vou fazer mais isso. De lá para cá, pena do meu administrativo, né? Porque hoje eles têm que administrar 7, 8 empresas. Se eu tiver 10 artistas, 10 empresas, 10 contas, 10 problemas.
Mas ok, essa foi a forma mais segura que eu encontrei de não me colocar à frente do problema. Todas as ações trabalhistas vinham para mim, gente. Todas. E a grana é menor, você não sendo sócia? Não. Ao Não. contrário. O meu formato, quando você falou assim, você também criou um formato de gestão inovador, bacana. O meu formato acabou virando um formato 360. Eu achei que eu podia ser só empresária. Aí eu fui para uma agência e falei, oi, você pode vender o meu artista para marcas? Claro, posso, nunca vendeu. Aí eu começava a vender, criava o meu setor, criava a minha história e vendia. Falei, bom, deve ser o jeito que eu vendo. Aí depois eu entendi que eu também tinha que vender o show, porque quando eu vendia o show, eu ligava o show, a marca, ao planejamento do artista. E tudo ia ficando organizado. E a comunicação era única. Então, quando eu vi, a minha empresa estava com 150 funcionários, com 200 setores, prestando serviços que, às vezes, um escritório contrata 10 pessoas para fazer. Eu falei, bom, beleza, eu sou o 360, mas ainda sou a que representa a distribuição do artista. E vivi assim durante muito tempo. Na hora que eu vou distribuir o artista, eu abro um login, eu distribuí as músicas, tá? Eu abro um login do artista, seja numa agregadora ou fecho com uma gravadora, e fico administrando aquilo. E eu ganho da receita que vem de digital do artista, ou seja, mais um serviço. Antes era para eu ser só empresária. Aí depois eu fui empresária e também tenho departamento de venda de shows. Aí agora eu tenho departamento de venda de marcas. E por último, eu falei, chega, se eu não for um selo, as pessoas não vão me respeitar como alguém que faz esse trabalho nas músicas. E é muita sacanagem, porque assim, o planejamento sai todo daqui. A gente entrega nas agregadoras ou gravadoras, está aqui, vamos fazer junto. Quem bota o dinheiro, você ou eu? Eu já sei onde tem que colocar. Obrigada, gravadora. Você não precisa falar onde tem que colocar. Eu já sei, para atingir o público que eu preciso. Então, vamos partir desse princípio. Eu monto o planejamento, pode ser a 4 mãos, vocês podem se meter, tirar tudo, mas a base é minha. Eu levo e distribuo. E ganho em cima do artista, não ganhava como uma gravadora. E agora, meu amor, na pandemia, o povo está falando que está ruim para eles, eu abri umas 5 frentes de negócio aqui. Porque todo mundo parou. E eu, que estou acostumada a viver crise, acabei de sair de uma, por mais que essa daqui seja coletiva, a outra era individual, eu me reinvento. Quando eu vi, eu falei, então vamos abrir um selo. Abri o primeiro selo, já veio a primeira gravadora querendo o selo. Eu falei, ok, se a gravadora quer o selo, ela vai admitir que a administração é minha. E não falar, olha, esse artista deu certo porque a gravadora é incrível. Poxa, não, a gravadora é incrível, mas aqui a gente faz tudo. Eu só chego lá para eles somarem comigo, sabe? E aí agora eu abri um selo também. Eu tô com 2 selos. Um que já tem artistas grandes, que já eram aqui da K2L, e outro só para artistas independentes, que me procuram o tempo todo para lançar músicas, mas não sabem nem como lança. Ninguém tem paciência para sentar esse cara e explicar para ele o que significa lançar uma música, o que é o digital, o que é uma receita do digital, o que é autoral, o que é o fonograma. Ninguém faz isso. Então eu prefiro... Esse selo independente é com esse objetivo, para pegar aquele cara que não entende nada. Tem uma pessoa que eu contratei só para ensinar. Você vai dar aula para essa pessoa. Então, agora eu virei uma gestão 360. Agora eu estou assumindo tudo. Porém, quem me contrata é o artista. E ele sabe que eu vou ganhar em cada linha dessa que eu represento hoje. No caso, são todas. Então, eu participo de todas as receitas do artista. No final, acaba dando a mesma coisa do que se eu tivesse um percentual como empresária maior, entendeu? Os números absolutos são pequenos, né? Se for pensar em número por fonograma ou por um projeto, por isso, por aquilo. Mas você tendo um número 360 faz todo sentido, né? Exatamente. Queria te perguntar uma coisa. Como você já falou um pouquinho de como foi essa parte emocional, o que você aprendeu do ponto de vista de empresária e principalmente como ser humano que precisa se relacionar na vida ao ser exposta assim, a uma situação como essa com a Anitta? Como empresário, eu aprendi que eu tenho que ouvir meu advogado. Tá? Eu nunca mais eu fiz nada sem que ele dissesse, ok, você pode fazer. Por mais entusiasmada que eu tivesse. Então, como empresário, eu aprendi isso.
como pessoa, eu me avaliei, tá? Porque a partir do momento que eu também tinha essa relação de amizade com os artistas, familiar, uma relação familiar com os artistas, eu acabava misturando as coisas. Então, se a artista faz uma tatuagem e não me avisava, eu ficava puta. Não sei se pode falar, falei. Eu ficava chateada. Pode, tá liberado. E aí, quando eu ficava chateada, eu ia reclamar com essa artista como se ela fosse minha irmã, minha filha, minha mãe, minha prima, e não como minha artista. Isso é um erro. Eu lembro do primeiro clipe que eu fui gravar com a Anitta lá em Vegas. Por algum motivo ela, enfim, ficou nervosa e deu um grito qualquer. E eu dei um grito mais alto. Olha aqui, tudo que a gente está conseguindo fazer, a gente está em Las Vegas gravando um clipe, como é que você está reclamando? Não pode ser assim, não adianta. Então, hoje eu entendo que existe uma distância necessária entre o empresário e o artista. Que por mais que e tem aqui, hoje eu amo os meus artistas, é horrível, eles ficam muito chateados comigo que eu fale isso, mas é a real para mim. Vocês são produtos. Eu gosto de cada um individualmente, das pessoas físicas, mas eu não sei o que as pessoas jurídicas são capazes de fazer na frente das físicas. Então, eu não vou colocar a minha cara para eu apanhar e sofrer tanto, porque eu sofri muito, gente. Uma das piores coisas que aconteceu, a pior coisa que aconteceu na minha vida, eu já tive um câncer e não me deixou tão mal como isso, sabe? Porque você não tem como se defender, você é uma empresária. Eu já estava quase me confundindo. Eu lembro que quando saiu aquela matéria incrível, que você meteu uma cara minha desse tamanho numa página lá da Veja, eu achei incrível, né? Era eu, empresária, eu estava com uma pose assim de tipo, nossa, como ela tá bem. Era tudo mentira. Eu lembro disso, mulher de sucesso. Mulher de sucesso, isso. E eu estava ferrada, eu chorei antes, depois e talvez naquele momento. Falei, cara, eu não quero isso para mim. Não adianta, eu não quero esse holofote. Eu falo um monte de besteira, eu falo palavrão, eu não consigo fazer meu media training, falar as coisas do jeito que tem que falar. Então, eu preciso sair dessa linha de frente. Hoje eu coloco muito mais a K2L do que a Camila. Eu fiquei sumida de várias coisas. Eu tinha vergonha de encontrar com as pessoas. Ou seja, respondendo, é isso. Na pessoa jurídica, como empresária, eu preciso ouvir os meus advogados. O advogado que entrou na minha vida no processo da Anitta é meu advogado até hoje. Ele cuida de absolutamente tudo aqui dentro. E é um jurídico preventivo, porque na música é fundamental a gente olhar o problema antes dele acontecer e não ficar tentando resolver com o carro andando, sabe? Que era o que normalmente acontecia. E de lá para cá nunca tive problema. Só que o que acontece quando você tem um problema? Na sequência vem a recorrência. Na sequência, a Alessia entrou. A Anitta saiu em agosto. Em outubro, a Alessia entrou. Eu estava super machucada. Vocês imaginam como eu era com a Alessia? Eu queria distância total. Era capaz de eu tratar até mal, tadinho. Isso associado a uma mãe que sempre quis ser empresária, deu no que deu. A Alessia, a gente trabalhou 1 ano juntos. A sensação que eu tenho é que a Alessia já tinha na cabeça fazer o mesmo que a Anitta. Quando ela viu que foi fácil, tipo, a Anitta não era nada. A Anitta se transformou numa artista do país. Eu vou nesse embalo. Então, ela trabalhou durante 1 ano. Durante 1 ano, ela teve todas as despesas dela paga, rios de investimento nela, na pessoa física e na pessoa jurídica. Quando o negócio começou a dar dinheiro, no primeiro mês, no 13º mês, foi o primeiro mês que a conta fechou, ficou azul lá embaixo. Ela, pum. A diferença é que eu já tinha aquele advogado, logo eu já tinha um contrato preventivo e a Alessia não conseguiu ficar nem 48 horas nesse oba-oba. Ela de cara já teria que me pagar. E aí ela teve que vir para um acordo. Então não pôde fazer o que a Anitta fez, desligar todos os telefones, sumir, desaparecer e ficar igual uma louca procurando por ela. Com a Alessia foi muito mais rápido de resolver. Mas eu tenho certeza que a Alessia só fez isso, ou que eu só aceitei a Alessia aqui dentro, já sabendo que ela pudesse fazer isso, porque eu estava mexida, porque eu estava machucada, porque eu estava perdida, literalmente. E tudo que eu queria na vida... Fala, sério. Eu lembro que a gente chegou a almoçar nesse período e eu até comentei com você que não te falaria que era um erro, mas era temeroso você começar a trabalhar com cantoras, porque sempre iam falar, olha, Camila está tentando vir com uma nova Anitta, né? Você tinha que ter me dado 3 tapas na cara. Fala da porta. Eu taco uma água assim, ó.
Você é louca? Pode fazer isso agora. Já assinou? Não? Então desfaz. Lá na frente você vai me agradecer. E agora eu estaria falando o quê? Obrigada, meu amor. Mas é verdade. Aquilo foi foi um dos maiores erros. Eu fico feliz porque hoje a Alexa é uma artista de sucesso, tá? E graças a Deus, eu faço tão bem feito que eles ficando, saindo, fazendo tudo errado, fazendo tudo certo, eles continuam. Porque o planejamento é feito para ser uma carreira e não para ser uma artista de sucesso. E aí, mesmo que cause muito, que se envolva em muitos problemas, a carreira continua. Ela foi feita com uma base sólida, ela não foi feita procurando hit, entendeu? Os artistas aqui, eles são feitos os artistas. A música é consequência. Tem que estar de acordo com o que eles são, mas às vezes nem eles sabem o que são. E cabe a mim desenhar essa personalidade artística junto com eles. Ó, isso aqui é porque você é um artista, sabia? Expõe para você ver se as pessoas vão te admirar. Ah, nossa, é verdade, eu nunca imaginei. Eu falei, pois é, eu não estou criando uma personagem. Eu estou pegando o que você é, que eu acho interessante e que eu sei que o mercado vai achar interessante, e estou pedindo para expor, e estou te ensinando a expor. Então, quando o cara vai fazendo isso, ele cria a carreira dele, ele cria fãs que curtem o lifestyle dele, o que ele come, o que ele bebe, o que ele veste. Isso é muito sólido. Dificilmente o cara cai, só se ele fizer muita besteira, vulgo Naldo. O Naldo foi um que conseguiu, mas ainda assim ele circula. Se o Naldo quiser fazer um lançamento hoje num programa de televisão, ele tem porta aberta, porque ele foi um artista muito grande, ele chegou ao mainstream, todo mundo sabe quem é o Naldo, todas as gerações, gostando, não gostando, achando que ele está bem ou não está hoje. Então, até o Naldo, que hoje não está no mesmo patamar, foi uma carreira, foi uma coisa constante, foi sólido, entendeu? Então, ali foi um erro mesmo em relação à Alexa. Eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz, mas essa é uma delas. Como a Camila Fialho... Desculpa, como a Camila Fialho lidaria com o imbróglio do Onda Diferente, dos áudios de Ludmilla e Anitta? Olha, você diz em relação às duas ou como eu teria feito para que isso não acontecesse? Isso. Porque assim... Para que não chegasse a esse ponto, pelo menos. Primeiro, eu preciso que alguém olhe os cadastros das músicas, né, gente? Ou aí tem um erro grande. Nem empresário da Anitta, nem empresário da Ludmilla, ambas da mesma gravadora, e ninguém sabia que aquilo estava ali. Ninguém sabia que ela estava assinando autoral. A música foi registrada. Então, assim, eu acho que o maior dos problemas não está nem entre elas. Sobrou para elas, para ser muito sincera. As duas ficaram ali expostas de uma forma extremamente desnecessária, pagando, porque tem pessoas que ganham para cuidar desse tipo de coisa, e alguém que ganha para isso não prestou atenção. Então, eu acredito que aqui não acontecesse esse tipo de problema, porque se eu visse que aconteceu, eu antes ia puxar a responsabilidade para mim. Eu acho que faltou alguém chegar ali e falar, eu errei. Uma terceira pessoa, a gravadora, alguém. Eu errei. Cadastraram errado. Foi um erro humano, de digitação. Ninguém queria roubar ninguém queria botar autoral para a Anitta. Tá tudo bem. Desculpa, vamos tirar e vamos refazer e tá tudo resolvido. Mas não. Ninguém quis botar a cara para falar que aquele problema não era nem de uma nem da outra. E as duas ficaram, e ali começou ladeira abaixo, como está hoje em dia. É triste, assim, mas... E acontece esse tipo de coisa. Vocês sabem que quem cadastra a obra é humano, e esse humano pode errar. Então, aqui, esse humaninho, antes de cadastrar, passa por 10 pessoas, para que essas 10 pessoas de setores completamente diferentes deem uma olhadinha e falem, opa, tem uma coisa aqui, hein? Então, para mim, foi um erro grotesco. E assim, eu não sei se foi da Warner, né? Mas assim, as duas são da Warner. A última ponta para a música chegar a ser lançada é na Warner. Quem foi que conferiu isso? Ao ponto de chamar a atenção, a Anitta escreveu mesmo ou não escreveu? Então, eu acho que o problema ali foi da gravadora e não das artistas. E o que eu faria era nem deixar chegar a esse ponto. Mas chegando a esse ponto para solucionar essa crise, eu tenho certeza que os empresários fizeram tudo o que foi possível. Eu conheço muito empresário da Ludmilla. Ela ainda falou dele várias vezes, né? Que ele fala, não faz isso, segura a onda. Ele é um cara extremamente passivo mesmo, ele não quer se envolver, ele não quer comprar briga de nada. Mas eu tenho certeza que ele, nesse momento, foi na Ludmilla, não no sentido de a Anitta é grande, cuidado, ela vai te ferrar. E sim, Ludmilla, não faz sentido. A culpa não é dela, não é ela que cadastra a obra.
Para e pensa. Seus fãs estão falando para você, não condiz, eles não sabem como funciona aqui dentro. Então, não alimenta isso. Mas aí começa uma bola que não tem como puxar mais o fio e desfazer, sabe? Esse é o problema. Eu fiquei curioso em saber se, para você, Camila, existe uma fórmula do artista se reinventar? Essa palavra está muito em evidência agora, né? Porque estamos todos nos reinventando na pandemia, né? Após uma queda, ou após você, assim, acho que você emplacar o primeiro hit, ok, isso é um lugar que você chega. Uhum. Para dar continuidade a isso, de certa forma, você tem que se reformular, você tem que criar algo novo que coloque o artista num lugar de destaque, ou para manter o patamar, normalmente para aumentar, para você conquistar novos números, novos lugares no mercado e tal. A gente está, enfim, com tantos anos de carreira que todos nós temos, a gente está aí, somos testemunhas de várias quedas e algumas reinvenções, né? Poucas, talvez, né? Existe uma fórmula para isso, na sua opinião? Eu acho que esse é o mais difícil. Por alguns anos atrás, eu e Naldo, a gente chegou a conversar de novo. Porque, assim, eu admiro todos os artistas que eu trabalhei, né? Pelo amor de Deus, né? Porque eu tive problema com eles que eu posso falar que eu acho que eles não são talentosos. Seria loucura da minha parte. Então, eu conversei com o Naldo uns anos atrás e eu falei para ele, Naldo, eu acredito que dê, mas é o trabalho mais difícil que eu vou fazer na minha vida. Prefiro fazer alguém do zero, começar a bater na porta, ninguém acreditar, aí acreditar um pouquinho, assim, sucessivamente, do que refazer alguém, reinventar alguém que já vem com tantos vícios, com um mercado que já conhece. O mercado, quando flopa, né, que hoje está na moda essa palavra, quando flopa um artista, para ressuscitar é muito difícil. Essa é real. Mas a estratégia que eu uso para o artista, por isso que eu acho que dá certo. Eu não procuro a música. Se a música acontece, eu já tenho 10 para lançar na sequência. Então ela acontece durante os outros lançamentos. E aí quando ela, como eu lancei 79 músicas do Kevin Cris ano passado. 79. Somente 8 foram trabalhadas como músicas de trabalho, que eu ficava no período de 2 meses, o que antigamente era 6, né? Já foi até um ano. Eu fico no período de 2 meses criando conteúdos daquela música, além do clipe, obviamente, para que eu possa movimentar aquela música nesses 2 meses e alcançar o máximo que eu conseguir dentro de um planejamento. Depois disso, ela vai andar se for no orgânico. Tudo que eu puder fazer, quando a gente escolhe a música de trabalho, a gente criou o Music Bullet aqui. São 10 categorias onde eu dou um tiro e a música tem que atingir as 10 ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Se eu quero tacar intensidade 10, ou seja, eu quero atingir os melhores lugares desses 10 lugares, custa uma grana muito alta. Eu posso fazer isso com as 79 músicas? Não, essa conta nunca vai fechar. Mas como a gente trabalha, né? No caso do Kevin, principalmente, porque ele produz no avião. Ele sobe, vai para São Paulo, desce e fez uma música. Aí ele manda para mim, porque ele compõe, ele compõe, ele produz e ele canta. Então ele abre o computador dele, bota a vozinha dele ali e manda para mim. É muito rápido. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para lançar essas músicas todas sem uma embolar na outra? Eu vinha lançando, tá? Tava ali o meu planejamento, uma a cada 10 dias, uma por semana. Quando eu via que no meio desses lançamentos, depois de um mês, uma se sobressaía, eu falava, opa, essa vai ser a minha de trabalho. A partir daí, eu começava a fazer investimentos nela, criava um vídeo de coreografia, um making-off bacana, uma versão da música em acústico, mas eu dava um jeito de movimentar essa música, falar dela durante esses 2 meses, para que ela alcançasse o máximo que desse. Então, das 79 do Kevin ano passado, a gente acertou nas 8 que a gente investiu. Se eu falar as 8 aqui, até mesmo quem não consome vai lembrar se eu cantar. Vai falar, eu sei qual foi. Porque essas foram feitas para atingir todo mundo. Para que vocês saibam que o Kevin ou Cris existe. Então, como é que vocês vão ser impactados? Vocês podem ser impactados numa matéria, vocês podem ser impactados por um trend de Twitter, vocês podem ser impactados por um clipe que vocês estão passando e viu, vocês podem ser impactados na rádio, vocês podem... Tem vários lugares que vocês podem ser impactados,
Mas a questão é, para aquelas músicas eu quis impactar todo mundo. Para as outras músicas eu falava, opa, essa música aqui é mais radiofônica. Vamos investir nessa mais em rádio. E deixa o online rodar no orgânico. Porque a rádio leva a gente para outros lugares. O Kevin, ele tem músicas muito nichadas, que a gente fala que são músicas para a favela. Que a favela vai consumir, que a favela vai gostar, que é o discurso da favela, e que eu preciso continuar lançando. Ele vem de lá, ele gosta, ele quer continuar lá. Porque o funk ficou tão grande, e tem alguns tipos de funk, que são os pops, que as pessoas chamam, que migram, que vai para outros lugares, que atingem uma galera que não é a base, que não é a favela. A favela não consome a Anitta, não consome a Ludmilla. Agora que elas ficaram um pouco mais livres, voltaram a fazer funkões porque o funk ficou muito forte, aí sim, a música delas toca na favela. Então o Kevin vinha para mim com milhões de músicas nichadas para favela. Então eu pegava, fazia um clipe que a galera de comunidade vai entender, eu lançava esse clipe, impulsionava esse clipe para essas pessoas, alcançava essas pessoas, e para mim naquela música, êxito, check, tudo certo. Era esse o objetivo, eu não esperava mais do que isso nela. Mas tem aquelas que saem da curva. No meio de Ela é do Tipo, do Kevin, que foi a música que o Drake gravou, que ele cantou lá com o Post Malone, surgiu, evoluiu. Inclusive, no dia que o Post chamou o Kevin para um churrasco, ele estava produzindo Evoluiu, e ele disse para mim, vou e não, Camila, tô com o Juninho 22. Eu falei, mas é o Post Malone, Kevin, Post Malone. Dá uma olhada na discografia. Vou e não, Camila, tô fazendo o hit. Tu vai ver, tu vai ficar bolada. Confesso que preferi o hit. Confesso que não liguei dele não ter ido encontrar com o Post, viu? Naquela quarta-feira. Mas eu pensei, meu Deus, perdemos a maior oportunidade da nossa vida. Acabou que não perdemos, né? 2 dias depois, um show caiu, que nunca aconteceu com o Kevin. Um evento em BH foi embargado. Eu liguei para a produção dele e falei, olha, ele tá livre no sábado. Vocês querem realmente conhecer ele? Eu levo ele para São Paulo, mas só com uma condição, que ele cante no show. Aquilo foi o blefe mais alto que eu já fiz na minha vida. Porque eu falei, nunca vão aceitar que o Kevin entre no show do Post Malone. E eu estava trabalhando com o Kevin há 2 meses, gente. Vocês não estão entendendo. O povo achou que eu era a última Coca-Cola do deserto. Eu adoro. Foi o Post que entrou em contato com o escritório, com o telefone de venda. Legal. Oi, tudo bom? Eu quero conhecer o Kevin Cris. E a partir disso, eles falaram, tá bom. Mas cantar ele não pode cantar, não. A gente manda um jato para ele vir para cá, para conhecer o Post, mas ele não vai poder cantar. Eu falei, então ele não vai. Óbvio, né? Fiquei desesperada. O que eu fiz? Meu Deus do céu, eu tirei a oportunidade do cara. Na sequência, eles voltaram com print das 2 músicas que já eram minhas, que eu já tinha trabalhado, falando que queriam que o Kevin cantasse aquelas 2 músicas. Ali eu zerei o jogo, né, meu amor? Que lindeza, né? 2 meses trabalhando com o cara. E eu já boto o cara para cantar. Eu não, né? Não fui eu. Eu só aproveitei a oportunidade. Eu ganho muito essa vantagem na música, porque como eu tenho 150 pessoas trabalhando e eu dou autonomia para as 150 pessoas, quem não acha a Camila vai achar alguém. O Sérgio, por exemplo, achou a Mila. E chegou em mim, eu estou aqui. Mesmo que não consiga, porque eu tenho um problema seríssimo com o telefone, as oportunidades chegam e aqui na K2L é todo mundo treinado para não perder nenhuma oportunidade. Por pior ou melhor que ela pareça. Para e discute. Pelo menos Então, avaliar, né? E aí, os meus colegas, eles não pensam assim. Os meus colegas, se recebessem alguém falando que era empresário do Post Malone querendo conhecer o Kevin, em inglês, eles provavelmente iam falar, isso aqui deixa para lá. E olha, eu posso dar outros milhões de exemplos que eles fazem. Eles não atendem o telefone. Então, as oportunidades sobram para quem? Cai no colo da mamãe. A mamãe faz o quê? Aproveita, né? Agora, Camila, você também tem um dos grandes méritos que você tem é que você pensou numa carreira longeva para o artista de funk. Normalmente, um artista de funk, antigamente, emplacava 1 ou 2 sucessos e depois sumia. Hoje você vê um cara como o Kevin Cris dando continuidade a isso, né? Como é que funciona? Primeiro, o Kevin é um ótimo exemplo, porque o Kevin é o oposto de tudo que eu peço para um artista. O Kevin é um produtor musical, já parte desse princípio. Ele odeia
qualquer outra coisa na música que não seja estar dentro de um estúdio produzindo. Ele ama isso. Você pede pro Kevin te entregar 100 músicas, ele entrega. Você pede pro Kevin fazer um vídeo pra Globo, ele fala, ai, Camila, é pra Globo, Kevin. Não quero ir, não. Vamos fazer o Faustão? Tem que ir. E todo mundo senta aqui na minha frente e fala, eu quero ir pra TV, eu quero ir pra isso, eu quero pra aquilo. E o Kevin, não. Camila, o que eu quero é, quando ele sentou aqui, eu quero fazer show pra muitas pessoas. Falei, tá bom, Kevin, você quer fazer show para muitas pessoas, mas tem um caminho até lá. Você vai estar comigo nesse caminho? Ele falou, vou. Primeiro passo, ele já não estava. Para gravar um clipe era um parto, para fazer uma foto de divulgação era um parto. O método que eu uso de media training, aulas, coaching, nunca fez. Mas ali foi um desafio para mim. Porque eu falei, cara, eu vou ter que criar a imagem de um cara que usa 10% das redes sociais dele, 90% quem usa somos nós, é a empresa que faz, com a linguagem dele, do jeito dele. Só que esse cara é um hitmaker. Quer saber? Eu vou pegar o máximo de músicas possíveis e não vou deixar as pessoas respirarem. Em paralelo, eu vou criando a historinha dele. Então, as entrevistas que chegam, o assessor responde, manda para ele, e ele ou fala que não está na gíria dele, que é só isso que ele reclama, ou diz, não quero que você responda isso. E aí a gente nem dá a entrevista. Mas ele parar e dar uma entrevista, ele fez isso 3 vezes em 1 ano e meio. Ele não gosta de fazer. E eu tive que aprender a fazer uma carreira independente do artista. Eu imagino que o empresário de Tim Maia deve ter passado, né? Eu imagino todas... mas o Kevin é total Tim Maia do funk. O Kevin vai ao show, né? Então, sabe quanto a gente já gastou nos primeiros meses, onde a gente acabou fazendo... Primeiros meses não, né? Quando a coisa foi ficando bacana e já tinha uma demanda de 50 shows. Mesmo assim, eu fechava 12, 15. Quando a logística ficava muito pesada, Sérgio, ele me ligava, tipo assim, 4 horas da tarde e dizia, Camila, hoje eu vou ir não. Falei, você não vai aonde? Pro show. Falei, como assim? Pô, tô mortão, cara. Falei, Kevin, esse show em Brasília, que você tá falando, é um show para 20 mil pessoas. É o Baile da Santinha. Você conhece Léo Santana? Baile da... Já ouvi falar. Falei, então, Léo Santana você conhece. O Baile da Santinha é um evento dele gigante, que veio com um cachê gigante, que é foi o primeiro cachê gigante que a gente fechou. E o cara foi visionário, comprou 4 meses atrás. O que eu vou falar para ele 3 horas antes do evento? Ô, cara, me ajuda aí, eu tô cansadão. Falei, Kevin, só um minutinho, eu vou ver quanto custa um jato, tá bom? E era assim que resolviam as coisas. Quando chegava a prestação de contas, ele via que o valorzinho dele lá embaixo estava assim, que ele é o majoritário. Essa hora eles esquecem disso, que eles ganham mais de todo mundo, entendeu? Que porra é essa aqui? Eu falei, só esse mês foram 3 desistências que viraram jato. Ou ia ser isso, ou ia ser um processo, sua carreira ia acabar. Eu não tenho outra alternativa, amor. Ai, tá bom, valeu. Vou segurar a onda, não vou fazer mais não. A partir daí, quando doeu no bolso, ele foi mudando o jeito dele. Mas falar que eu não passei esses perrengues, que eu não tive essa dor de barriga, é mentira. Ele achava que era muito normal, que era só falar, eu não vou ao dentista, eu não vou ao show. Que diferença tem? O dentista remarca. Mas hoje no funk, o que mudou, pessoal? Os artistas de funk já pensam numa carreira. Você pega um menino como o Kevinho, por exemplo, ele está preocupado em se manter no topo. Não é assim, vou lançar 2 músicas e tá bom. Não, exato. Ele está preocupado em se manter no topo. Mas, assim, eu acredito que São Paulo tenha atrapalhado um pouco esse profissionalismo que a gente aqui no Rio começou a trazer para o funk. Eu digo a gente porque o Alexandre da Ludmilla age como eu. Os empresários do Nego, quando o Nego estava, né, na crista da onda, também eram empresários que trabalhavam com a mesma cabeça que eu. Então você via assim, por exemplo, ano passado, 4 artistas de funk gravaram um DVD. Os 4 artistas são do Rio. O Rio é muito menor. O Rio tem 10 artistas estourados, São Paulo tem 100. Só que São Paulo segue a filosofia antiga. Essa de estourei uma música, eu tô bem. Então, o que eles fazem? Eles ficam em busca do hit eterno. E se isso não acontece, eles lançam 3 músicas e isso não acontece, eles já começam a ficar frustrados, já começam a criar um problema generalizado, porque não tem uma carreira. Quem é o Kevinho? O que o Kevinho tem de interessante? Qual o discurso do Kevinho?
Quais são as minorias que ele defende? Gente, você é um artista, você é um formador de opinião. A sua voz não pode servir só para cantar. Ah, mas eu canto funk. Aí mesmo, você tem a obrigação triplicada de mostrar para a sociedade, que já bate tanto na gente, que a gente também é capaz. A partir do momento que a gente entra num lugar e recebe a informação, o estudo, tudo que a gente precisa, que teoricamente era para o governo ter dado, era para a gente ter na escola, eu também sou capaz. Então me dê essa oportunidade. Só que São Paulo veio nesse ritmo e ficou muito grande. O planejamento deles era: pega uma música, lança num canal desses aí que libera músicas. Eles falaram que era o banner, que na verdade era aquela capa e áudio. Se deu certo, faz um clipe no Condzilla. Acabou o planejamento. Próxima. Isso não traz consistência nenhuma. Como hoje, eles estão passando um perrengue, porque eles viviam do show mesmo. A Rebeca, eu já fiz na raiz para que hoje eu tivesse marcas procurando pela Rebeca. Todos os meus artistas, até o próprio Kevin, porque o Kevin, por mais que eu não consiga na imagem, já que ele não trabalha tanto isso, eu consigo na música. A gente ficou com 15 músicas no Top 50 durante o ano passado e mais de 30 no Top 200. Então, a partir do momento que você faz isso, as marcas te procuram para fazer coisas com música. Então, hoje, eu também estou ganhando dinheiro com marca com música. Agora, vai conversar com os empresários de São Paulo. O que eles estão vendendo hoje dos artistas? Se não tem show e os canais que eram a única plataforma de divulgação deles, eles estão vendo que hoje não dá mais certo. Eles achavam que continuar mantendo um artista... Primeiro, que é isso? O artista que não tem um próprio canal no YouTube não é um artista, gente. Como é que eu vou vender o lifestyle? A Rebeca, eu tenho um documentário da Rebeca no canal, que é um conteúdo muito bacana, que rendeu muito pra gente. Se eu tenho um canal só de clipe, que eu jogo meus clipes ali, eu não tenho nem outro lugar para fazer isso, porque se eu fizer só isso no outro lugar, fica pouco, fica chato. Então, já parte desse princípio. E o que é pior, outros empresários pequenininhos que estão começando olham para a GR6, olham para o Condzilla e falam: é assim, aquele jeito da Camila é muita frescura. Negócio de aula. Aula o quê? E aí vem um monte fazendo a mesma coisa. E eu corto um dobrado, porque todo artista que entra aqui fala assim pra mim: eu quero que o meu primeiro clipe seja no Condzilla, tá? Aí eu falo: oh, meu Deus. Deixa eu te mostrar aqui, amor. Números. Esse lançamento eu fiz no Condzilla. Olha quanto tem. Esse eu fiz no canal do artista, que tem 1 inscrito. Olha quanto tem. Entendeu? Esse é melhor que esse. Mas ainda assim eles não acreditam. E aí eu tenho que parar, explicar. Mas eu já chamei o Conde, já conversei com o Conde. Falei: Conde, por que você não investe nos artistas e não só na música? É tão importante que esses artistas tenham instrução, que esses artistas saibam se comunicar, saibam defender a sua classe, defender o seu histórico. Ai, Camila, eu sou do que vou ter 70 artistas e vou ganhar na quantidade, é assim que eu penso. Beleza, então segue o fluxo. O Rodrigo da GR6, então, nem se fala, né? Ele ali... ele é o artista, né, da empresa. Enfim, então... Já que você puxou esse negócio de artista defendendo a sua classe, o que você está achando dessa postura da Anitta? Ela se colocou como uma voz, né, para a classe artística. O que você acha disso? Eu acho incrível. Eu acho que a Anitta, ela consegue se salvar exatamente nessas manobras, sabe? De todas as coisas que ela faz, que eu julgo que são erradas e que uma artista do tamanho dela não deveria estar fazendo, ela pega e dá um tapa desse, sabe? Ela pega e dá a volta e pum! Eu falo, e marca uma live com o deputado, né? Exato, e causa tudo aquilo, e uma comoção. E eu me vejo falando: Anitta, você é incrível! Eu falo: caraca, cara, como é que pode? Essa garota é muito inteligente mesmo. Então, eu acho que ela é o exemplo que eu dou para todos os meus artistas. E isso daí a gente discutia muito, porque a Anitta ficava muito chateada de ter que falar e entender de política. Ela não entrava na cabeça dela o quanto isso era importante para o tamanho que ela estava tomando. Falei: você não precisa se posicionar, você precisa instruir aqueles que só sabem e só entendem do jeito que você fala. Porque o seu jeito não é o jeito que o político fala. Então, quando o político fala, eles escutam blá, 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 uísque, sachê. Quando você fala, eles passam a entender. Ou seja, o seu papel é fundamental na mudança. Você não quer ver um país melhor, você não quer usar tudo que eles estão te oferecendo, porque são essas pessoas que pagam as suas contas, são essas pessoas que compram os seus produtos. Cara, você tem que devolver.
nem que seja com informação. Mas, óbvio, né? Por mais que a Anitta tenha essa qualidade, por mais que ela não concorde, se a pessoa convence que aquilo ali é importante, ela vai fazer. E eu acho que agora ela até gostou. Ela viu que ela conseguiu movimentar, movimentar não, ela conseguiu que a lei não fosse nem votada, não foi isso? Alguma coisa desse tipo. É isso. Incrível. Ele tirou a emenda. Isso, retirou a emenda, exatamente. Gente, isso é maravilhoso. Meu sonho era que todos os meus fizessem o mesmo. Mas eles só veem que isso é legal depois que ela fez. Eu fico mal, porque eu pego todas as minhas conversas e falo, jura que vocês acharam incrível? Tá aí, ó. Eu falei isso para vocês já há uma semana. Olha, WhatsApp de uma semana atrás. Faço isso adoro fazer isso. Dá uma encaminhadinha básica. E Camila, quem te inspira? Se você tivesse que pensar num empresário assim, que quando você começou, você falava, quero ser ele quando eu crescer. Então, era o Chantilly e o Lobato. Chantilly e o Lobato foram os primeiros a me enxergarem como empresária, né? Porque o mercado não me enxergava, porque eu trabalhava com funk, então eu era só aquela garota lá. Ponto. E eles começaram a me enxergar como gestora, me deram muitos toques, mas eu fico brincando com eles hoje, tanto com um quanto com o outro, que eles... Eu falo, se eu daqui a 10 anos estiver assim, por favor, alguém me dá 3 tapas na cara. Eles relaxaram, sabe? Eles não têm mais disposição para aguentar coisas que eu tenho muita energia, para convencer, para mudar, para... Enfim, eles não têm mais. Então, chegou um determinado momento que eu conversava com eles, eles me olhavam com uma cara do tipo, que louca. Mas eles foram minhas fontes de inspiração durante muito tempo, até porque me ajudaram muito, assim, me davam uma visão mais profissional da música que eu tive que aprender na marra. Mas são eles dois. Mas tem um cara que, o Scott Brown, eu acho, que é o empresário do Justin, da Ariana, que teve agora, inclusive, uma treta. Até os meus ídolos também têm treta com a Taylor Swift. É verdade. Eu trabalhei com ele, eu fiz a turnê do Justin Bieber em 2000. Jura? Olha, eu sou apaixonada por ele, pela gestão dele. Eu acho que ele é exatamente o que eu quero ser na vida, estratégico pra caramba. Óbvio, quando você é muito ousado, corre o risco de acontecer com ele, como aconteceu comigo, como aconteceu com o Simas. Eu acho que esse tipo de empresário acaba dando mais a cara a tapa do que aqueles como o Alexandre da Ludmilla, que ninguém nem sabe qual é a imagem dele, sabe? Ele é esse cara, eu enxergo muito nele. Eu lembro do crossover do Justin Bieber, e aquilo dali me impactou tanto. Eu falei, gente, como pode? O cara parou um ano, tirou a imagem de criança, colocou uma imagem de homem. Eu não ouvia Justin Bieber, quem ouvia era minha filha. E do nada, eu peguei as duas ouvindo aquele disco, quando ele voltou depois de um ano incrível, ou as duas ouvindo o disco. Eu fico até arrepiada, Alice. As duas consumindo, eu achando o Justin incrível. Eu não achava mais ele, eu não enxergava mais o Baby, Baby. E aquilo dali eu falei, cara, todo mundo achou que foi uma loucura. Parar a carreira do menino, para que parar a carreira? Vai em paralelo, vai trocando o pneu com o carro andando. Mas foi extremamente estratégico, colocou o menino para fazer um monte de coisa errada, para realmente... Eu lembro da minha filha falando para mim, eu não sou mais fã dele, ele pichou o muro, ele fez xixi no muro, ele comeu garotas de programa, quando ele veio para o Brasil a última vez, né, que causou. Sim. E aquilo dali desconstruiu a imagem para minha filha. Eu comecei a olhar e falei, tem uma estratégia por trás disso. Depois de um ano eu estava lá consumindo a música dele, como hoje a geração dela e a minha consome. Então, é esse tipo de estratégia que eu acho, gente, genial. Então, ele é um cara que eu me inspiro muito, muito, muito. Eu não falo inglês, é uma das minhas maiores frustrações. E, inclusive, agora, na quarentena, uma das coisas mais difíceis que eu estou fazendo é estudar inglês pela milésima vez, mas estou me comprometendo a estudar porque eu quero entendê-lo mais. Parar de ficar traduzindo o que ele faz e conseguir entender em tempo real. Eu achei ele muito foda. Você acha Hoje já existem Camilas, não? Oi? Hoje já existem seguidoras de Camila Fialho? Que atuam da mesma forma? Sim. Tem um monte de ex-sócio, né? Pessoas que tiveram comigo. Eu tive 2 momentos, assim. Eu tive uma K2L, 3, na verdade. Uma K2L até 2014, outra de 2014 até 2016. Aí eu quebrei completamente, era realmente para eu fechar. Mandei todo mundo embora. 5 pessoas falaram, não, acho que a gente consegue se levantar. Vamos sozinha, fã? Aluguei a minha sala, essa que eu tô hoje, pro Condizila.
que foi incrível comigo, que pagou 5 vezes mais, só para me ajudar mesmo, mas não queria falar que estava ajudando, entendeu? E nunca usou a sala, gente. Ele ficou com a sala 1 ano e 2 meses. Nunca usou. O negócio eu passava aqui cheio de teia de aranha. E aí eu quebrei. As 5 continuaram trabalhando comigo, de graça. E aí a gente criou, que eu brinco hoje, que é a nova K2L, uma nova gestão, uma nova maneira de enxergar o artista, com essa distância entre o artista e a gente, tirando essa coisa de mãe que eu tinha, sabe? Por várias... O Sapão, quando ele saiu da K2L, ele ficou aqui 15 anos. Quando ele saiu da K2L, tinham dívidas de pessoa física, entendeu? Tinham coisas do nome dele no meu nome. Porque isso é tudo errado. Óbvio, é tudo para dar merda. Sabe? Você vê uma coisa, tudo para dar merda? Então, é óbvio que vai dar. Então, em 2016, quando os meus 2 sócios, o Brahma e a Ju, que eu acho que o Sérgio até conheceu, né? Sim. A gente abriu e hoje eles fazem a carreira do Melim. E a carreira do Melim é uma carreira super bem feita. Eles são os empresários do Melim, tem 8, mas quem toca são eles 2 mesmo, de fato. Aí tem uma outra que foi minha chefe do marketing, que hoje é empresária de uma artista que já trabalhou comigo. Eu vejo muita gente trabalhando da maneira que eu trabalho. Mas sabe o que eu descobri também nessa quarentena? Tá tudo muito aqui. Quando as pessoas entram, um artista entra aqui, ele pode vir, às vezes, com um empresário, né? O empresário que trouxe. O Kevin foi assim, o empresário dele, que já tinha feito outros sucessos. Eu falo que o empresário do Kevin é a Camila de Caxias. Caxias, eu não sei se vocês sabem, né? É a periferia daqui do Rio. E o Dudu, ele sempre estourava os artistas na periferia. Ele fez isso com Nego do Borel, o Bonde das Maravilhas, o TH, e aí com o Kevin. Ele chegava num patamar e não conseguia subir. Quando chegou no Kevin, ele já tinha passado vários perrengues com os outros 3. Ele falou, quer saber, esse eu não vou perder, não. E aí ele bateu aqui e falou, Camila, eu vou até aqui. A partir daqui está na sua mão. Ele me deu o telefone dele. Toma, fica com ele, atende. Tinham 750 pessoas que não tinham tido resposta dele e 120 que ele falava, qual é? E sumia. Fala, mano, sumia. Entende o que acontece com o funk quando o artista fica grande? É aí que as coisas começam a cair. Ou seja, o Kevin já estava com as músicas estouradas, até porque ele fez um medley com o Denis, e o Denis divulgou esse medley, mas ninguém sabia que era ele. Aí todo mundo procurava por ele e o cara não dava conta de atender. E é exatamente o que acontece. Pega agora e tenta falar com milhões, e só era ele a linha de frente. Se ele ainda tivesse uma equipe, se as pessoas conseguissem trabalhar, mas não, era ele e mais ninguém. Aí a gente pegou esse telefone, limpou o telefone inteiro, falou com todas as pessoas. Esse foi o casamento perfeito. Mas entrou agora uma artista nova chamada Angel. Ela veio por um outro empresário desses que a vida inteira me apresentou artistas. Pô, trabalha comigo, esse aqui é bom, esse aqui é bom. Aí nessa eu falei, opa, essa é boa, vem. Cara, eu tô cortando um dobrado com ele, porque ele não entende. Ele é aquele que acha que se soltar a música no Condzilla vai dar certo. E eu falei, mano, como é que eu vou explicar para ele que não é, que eu não sou essa, que eu sou completamente diferente? Ele sonhou em trabalhar com uma pessoa que não é nada do que ele imaginava, que é um método completamente diferente. E a gente teve brigas absurdas até que eu criei esse Music Bullet. Quando eu mostrei para ele que uma música ela tem que atingir vários lugares, que não só uma alta no YouTube ou milhões de visualizações no mesmo dia, aí ele... Mas eu desenhei mesmo, ali no quadrinho, ó. Não sei se dá para vocês verem. Botei um bonequinho, uma bala e 10 linhazinhas, e aí ele começou a entender. Então, esse modelo de gestão 360 que eu faço, com muitas pessoas envolvidas, que é tipo um time de futebol, a produtora executiva passa para de vídeo, que passa para financeiro, que passa para o marketing, que vem para a marca. Isso realmente, para quando alguém que entra, se sente excluído. Então, eu vi que eu precisava melhorar a minha comunicação, saber explicar como eu faço. E virou um infoproduto que vai ser trabalhado em 2 meses. Gente, eu acho que... Oi? Fiquei sabendo que infoproduto bomba, eu falei, vou fazer um infoproduto, então. Que legal. Camila. Eu queria perguntar uma coisa, queria saber se esse modelo de negócio que você acabou transformando numa referência
você enxerga esse modelo sendo aplicado em outros estilos dentro da música brasileira, em outros contextos? Porque eu vejo que é tudo muito limitado. E o funk... Bom, eu sou de Nova Iguaçu, eu vi o funk começar. Eu vi o funk no comecinho mesmo. Assim. Eu sou da geração que acompanhou realmente o nascimento disso, né? E se transformou num fenômeno global, né, dentro da música pop. Você global, adoro ouvir essa palavra. Global. Eu falava que ia ser global e o povo falava que eu era maluca, que eu tinha que ser presa. Você acha que o seu modelo de negócio, que é uma referência, ele é aplicável em outros estilos que poderiam amplificar outras tendências da música popular brasileira e transformar num fenômeno global ou enfim, mainstream? Contando que o artista esteja predisposto a se tornar um artista pop, o que é muito difícil e chato. É você ser onipresente. Então, você está no Twitter, no Instagram, no Facebook, não sei onde, em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se você se predispõe a assumir esse papel, qualquer segmento pode chegar aí. O Thiaguinho é pop, gente. Ele é pagode. O Luan é pop. Ele é sertanejo. A Marília é pop. E ela é sertaneja. Melinha é pop, porque é pop também. Mas, assim, a atitude da Melinha acaba sendo pop. Então, existe isso em outros segmentos. Inclusive, eu fiz isso com o Bruninho e Davi. Meu primeiro desafio fora do funk foi com o Bruninho e Davi, uma dupla sertaneja, que não é uma dupla sertaneja. Eles são totalmente fora da curva. E ficavam batendo de frente, porque para o sertanejo, eles eram o patinho feio. E para o mercado, eles eram muito pequenos, porque comparado ao sertanejo, eles ficavam em cima do muro, não sabiam para onde ir. Aí eu falei, vem cá, vamos entender quem são vocês. Bruninho, você é um cara que pega onda. Eu nunca imaginei um sertanejo pegando onda. Vamos começar a falar sobre isso? Davi, você é um cara que fez faculdade, direito, administração. Vamos começar a colocar isso para fora? Pessoa interessante que você é, além da música. O cachê deles eu nunca mais vou esquecer. Quando a gente começou a trabalhar, era 30 mil reais. Quando eu encerrei, depois de um ano, já estava 75 mil reais, eles gravando um DVD no Ibirapuera para 10 mil pessoas. Esse era o meu objetivo, popularizar Bruninho e Davi ao ponto de conseguir gravar um DVD em São Paulo para 10 mil pessoas. Ali eles se tornaram pops. Então, foi um gasto de dinheiro absurdo, como normalmente é no sertanejo, porque o sertanejo eu não consigo competir, eles não pagam para tocar, eles compram a rádio. Então, com essa é real. Enquanto eu pagava o jabá, eles estavam comprando a rádio. Como é que eu vou competir com um cara desse? Vou ficar fora da rádio mesmo, pô. Deixa pra lá. Então, com o Bruninho e Davi, a gente alcançou um outro lugar com eles dentro do pop. A imagem deles ficou tão conhecida quanto, ao ponto de um deles, que é o que quer se expor mais, fechar várias campanhas. Hoje está ganhando dinheiro com isso. Por quê? Porque a imagem dele ficou tão forte quanto antes era a música. Então, eu acho que dá para ser feito em qualquer segmento. Inclusive, eu acho que é gestão de carreira. Essa artista, isso aqui não tem data para eu ar, então eu posso falar, caso vá, vocês cortam depois. Essa artista que eu vou trabalhar agora se chama Bianca Andrade, ela é a Boca Rosa. Uma das primeiras, ela está na internet há 10 anos, uma das primeiras digitais influencers que deram certo. Ela deu certo, ela criou uma linha de maquiagem junto com a Paiô, que foi para o offline, e que hoje ela fatura muito com essa linha de maquiagem. Ela é um fenômeno. Tudo que ela fala, ela vende. Ela faz um marketing muito bem feito. Aí eu perguntava, para quê? Aonde você quer chegar? Ela dizia, não, eu já tenho tudo planejado. Com 30 anos, eu quero ser assim. Eu falei, mas como? Baseado em quê? Como você é hoje? Não sabia. Mas como são os seus números? Não sei. Você já fez investimento de mídia alguma vez? Não, é tudo orgânico. Eu falei, você atingiu tudo isso orgânico? Imagina, eu tô na música, né, gente? Tô desesperada. Eu falo, porra, que sacanagem, vou migrar mesmo. Aí eu peguei e falei, Bianca, eu acho que você é uma artista, uma comunicadora. Você já pensou em apresentar programas? Não gravar vídeos para o YouTube, apresentar programas? Já. Falei, mas vamos nos preparar, fazer coaching, fazer media training. Você entender que uma notícia não pode ser dada através dos seus stories, ela tem que ser primeiro dada na imprensa, exclusiva para algum jornalista. Nada disso ela sabia. E é uma menina com 12 milhões de seguidores, que já fatura com isso há muito tempo, mas não tinha um plano de carreira. Falei, aonde a gente quer estar daqui a um ano?
Eu falei, eu quero que todas as TVs estejam se estapeando para que você vá lá apresentar um programa no canal deles. É esse o meu objetivo. É o seu também? Ela, é. Eu falei, então vamos desenhar para chegar lá e isso acontecer. E então a gente vai lançar um programa no YouTube, num formato completamente diferente, que eu acho que isso vai ser interessante para mim, que as pessoas vão começar a entender que eu consigo fazer isso fora da música. O formato do programa é um programa de televisão que a gente está fazendo no YouTube. Que só a movimentação que foi feita com ela nas últimas 2 semanas fizeram as pessoas pararem de achar que ela é só uma influenciadora e já estão colocando ela em outro patamar. Que eu distribuí as notas para os veículos certos. O influenciador, ele acredita que tudo acontece... Sabe o que ela me perguntou, que eu achei sensacional? Jornal ainda vende? Olha que loucura! Eu falei, amor, a pessoa que lê o jornal, essa pessoinha que a gente precisa conquistar. É essa pessoa que vai poder falar em outro lugar que te achou legal e essa outra pessoa que está recebendo é um formador de opinião que vai te convidar para um trabalho consistente. A internet te mantém na internet. O offline te transforma num artista. Você é uma artista. Você não é uma influenciadora digital. Ah, entendi. Então tá bom. Mas foi tão estranho ouvir isso. Eu brigo para ter uma matéria em jornal, eu brigo para conseguir ter uma nota aqui. Quando falam que vai ser uma capa, eu, oh, meu Deus, vamos comemorar. E a menina pergunta para mim, ainda lê em jornal? Quase morri no coração. Falei, oh, meu Deus, a gente está ficando velho mesmo. Mas é isso, a gestão de carreira, a partir do momento que ela é feita pensando em carreira, ela pode ser aplicada, esse meu modelo, em qualquer tipo de carreira artística. Para finalizar, antes de assinar com qualquer artista, tem um bom advogado, é isso? Com certeza. Esse seria seu conselho de ouro, assim? O que é melhor? Envolve o advogado. Deixa o advogado falar de dinheiro, de percentual. Deixa o advogado falar... Porque a gente não é isso. Você acha mesmo, gente, que eu começo a trabalhar com alguém pensando no dinheiro? Vocês acham que eu peguei o Naldo quando ele tinha um cachê de R$800 e imaginei que fosse chegar a 120 mil? De coração. O que da Anitta fosse 1.500 fosse chegar ao que está agora. Eu trabalho para fazer uma carreira. Se a consequência disso é o dinheiro, que bom. Então, no momento em que starta o trabalho, eu não quero saber. Eu quero que alguém diga quanto eu, né, uma vez que sou uma empresa, tenho que receber. A partir daí, eu só quero trabalhar. E até o final. Então, a dica é essa. Peguem um advogado e coloquem ele para negociar. O meu é ótimo, ele tem jogo de cintura, ele fala com os artistas de igual para igual, ele não fala um advogadez, entendeu? Porque eu já falei para ele também que não adianta. Então, as coisas fluem com muito mais naturalidade. Essa é a dica, melhor delas. Ai, gente, amei esse papo. Podia ficar aqui uma semana. Nossa, vamos chamar muitas vezes você. Bom, pelo amor de Deus, você não deixa ficar polêmico não, hein, Sérgio? Eu tô bonitinha aqui, quietinha. Não, já falei. Não, você tá de fada sensata Olha, hoje. Já passei por isso, já tô aqui. Li o Guia da Mulher Superior 2 vezes hoje, tá tudo certo. Olha, só para fazer uma coisa. Existem 3 pessoas que se envolveram em polêmicas e nas quais eu falei, estou contigo. Uma delas foi o Cláudio Botelho, né, que foi falar uma bobagem em Belo Horizonte. A outra foi o Felipe Simas, que eu liguei e falei, je suis Felipe Simas. E a outra foi a Camila Ferrari. Porque são pessoas que eu conheço o trabalho, que eu acredito e conheço o suficiente do mundo do showbiz para saber quando o artista pira, né? Exato. Isso daí é que faz toda a diferença em você. Na minha opinião, assim, você está em outro patamar, mas esses jornalistas de hoje em dia que acreditam que ser amigo do artista vai trazer algum benefício, enfim, agora a gente está vendo também que é outra derradeira abaixo, né? O mundo girou muito rápido para essas pessoas. Eu tô aqui eu fico só assistindo de câmera. Vocês imaginam eu com minha tacinha de vinho aqui assim, ó. Entendi. Juro, nunca imaginei que fosse girar tão rápido esse mundo, mas adoro, fico só assistindo noticiários. O mundo não gira, ele capota. Exatamente, exato. Dias melhores virão, né? Dias melhores virão. Imagina se a Terra fosse plana, ele ia capotar. Bom, gente,
Total. Vamos nos encaminhando para o final do programa. Eu queria agradecer muito a nossa primeira convidada, Camila Fialho, que é uma pessoa magnífica, uma empresária apaixonante. Eu acho que antes da gente se apaixonar pelos artistas, a gente se apaixona pela maneira que a Camila fala desses artistas. Camila, muito obrigado por você ter cedido o teu tempo precioso para a gente. Imagina, eu que agradeço. Foi, como sempre, né? Um papo com você. Você ainda traz um time para conversar comigo. Aí eu saio daqui o quê? Pós-graduada, né, gente? Mestrado. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo pela oportunidade de me deixar falar. É muito bom conversar com quem entende. Muito bom poder falar com gente inteligente. E não precisar... isso é verdade, não precisar... Camila, o processo, o dinheiro, para onde foi? Ai, que preguiça. Chega, então, né? eu fico muito feliz, porque eu sei que isso aqui soma. Esse papo serve para outras pessoas realmente não cometerem os mesmos erros, porque se eu tivesse recebido esse insight, eu não teria cometido. E você, a próxima vez, dá 3 tapas na minha cara quando eu for cometer alguma loucura. Porque corre esse risco ainda. Tá autorizada. Autorizadíssimo, nunca. Não vai ter nem Maria da Penha, amor. Tá tudo certo, tô falando aqui, ó. Queria agradecer também Fabiana Lian. Obrigada, foi uma delícia o papo. Obrigada, Camila. Obrigada, Marcos. Obrigada, Sérgio. Queria agradecer Marcos Hermes. Foi um prazer. Tinha trabalhado com a Camila e com a Anitta anos atrás e fazia tempo que a gente não se encontrava, mas te acompanho, admiro e é sempre inspirador falar com você, eu te ouvir e parabéns pelo trabalho. Você virou uma referência e é sempre bacana poder, enfim, ter alguém tão bacana como você perto da gente. Enfim, o Sociedade Secreta está aí também como um veículo para dar liga aos seus projetos, então manter a gente informado aí. Então a gente quer só tentar fazer o melhor e trazer pessoas como você para, enfim, entreter os nossos ouvintes. Ontem com a empresária polêmica, barraqueira aqui, para o que vocês precisarem, porque mesmo polêmica e barraqueira, vocês sabem que eu tenho muito a doar e receber, e eu gosto disso. Eu agradeço de coração, porque para mim é maravilhoso poder conversar e realmente falar do que importa. E vocês me deram essa oportunidade, e é isso que eu busco na minha vida. Obrigada, gente. Obrigada, Fabi. Obrigada, querida. Marcos, Sérgio, meu marido, muito obrigada. Eu quero ser madrinha, tá? Fechado. Bom, queria agradecer principalmente a vocês que pararam por um tempo nas suas vidas para ouvir a nossa conversa. Muito obrigado e até o próximo Sociedade Secreta.